Eu recomendo que acompanhe essa aula consultando o material que eu disponibilizei previamente. Além disso, que enquanto vocês vão assistindo a aula e acompanhando pelo material, vocês vão tomando anotações das informações mais importantes, por exemplo, aquelas informações que vão na tabela, aquela tabela que eu também enviei para vocês previamente. Neurolépticos ou antipsicóticos são medicamentos utilizados no tratamento da esquizofrenia. A esquizofrenia ela não é uma doença única, mas um conjunto de doenças que compartilham alguns sintomas, como alterações do pensamento, alucinações, principalmente as auditivas, os delírios, a insensibilidade emocional, perda de contato com a realidade e disfunção social. O paciente esquizofrênico ele tem uma perda no sentido de realidade, ele fica incapaz de distinguir quais experiências são reais e quais experiências são imaginárias. É uma doença que se manifesta em crises agudas, em que a sintomatologia é muito intensa, intercalada com alguns períodos de remissão, quando os sintomas são menos intensos, né, são abrandados, podendo restar até alguns deles, mas em menor quantidade, menor intensidade. Estima-se que 1% da população mundial tem algum grau de esquizofrenia. Nos homens, ela é diagnosticada em geral, a maioria das vezes, entre 15 e 25 anos, e na mulher, um pouquinho mais tarde, entre 17 e 27 anos, mas com uma proporção semelhante. Não existe uma única causa para a esquizofrenia. Na verdade, existe um conjunto de fatores que aumentam o risco de uma pessoa desenvolver a esquizofrenia. Um dos fatores é genético. Não existe um gene da esquizofrenia, mas uma série de genes estão associados a essa doença. Claro que quantos mais alelos desses genes você tem, maior é a chance de desenvolver esquizofrenia. Entretanto, existem algumas outras alterações que podem levar o paciente a ter esquizofrenia, como influências psicossociais, a ausência de relação interpessoal satisfatória, influência familiar, como na ausência de relacionamento entre mãe e filho, indiferença familiar, ausência de gratificação verbal, abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, causas comportamentais, por exemplo, o abuso de drogas, como a maconha, o álcool, sobretudo quando essas drogas são utilizadas na adolescência, existem alguns estudos que mostram que isso aumenta o risco da pessoa desenvolver esquizofrenia mais tardiamente. Traumas como acidentes de carro, que a pessoa tem uma concussão, tem algum tipo de trauma, um traumatismo crânioencefálico, e após algumas infecções, sobretudo as infecções do sistema nervoso central, como uma meningite ou outros tipos de infecção que possam acometer o cérebro e seus componentes. O fator genético é importante, tanto que quando um dos pais tem esquizofrenia, a chance do filho desenvolver esquizofrenia é de 12%. Se a gente lembrar que na população geral a prevalência de esquizofrenia é 1%, então a gente percebe que tem um impacto aí de um aumento em 12 vezes no risco. Quando os dois pais são esquizofrênicos, esse risco aumenta para 40%. Quase uma criança a cada duas que nascem de filhos com dois pais esquizofrênicos, essa pessoa vai desenvolver esquizofrenia. Tá? Porém, a genética, apesar de influenciar bastante, ela não é a única causa, como a gente viu, e na verdade aquelas causas todas elas conspiram e quanto mais delas você apresentar, maior é o risco de você ter esquizofrenia. Tanto é que cerca de 90% dos doentes não tem nenhum parente próximo, nenhum familiar próximo de primeiro grau com a doença. E quando a gente pega e procura por parentes distantes, 80% dos pacientes esquizofrênicos não tem nenhum parente distante, nenhum familiar afetado com a esquizofrenia. Então, apesar de existir uma influência genética, ela não é
o único fator e ela não é o fator preponderante. Na verdade, é multicausal. Você tem que ter vários desses fatores de risco para desenvolver a esquizofrenia. Para você entender como é um paciente esquizofrênico, o que é a esquizofrenia, existem alguns filmes interessantes. Existem vários filmes que retratam o esquizofrênico de forma estereotipada, por exemplo, muitas vezes ele é um psicopata, ele é um assassino em série, mas alguns filmes retratam uma realidade maior. Então, um filme que retrata muito bem a vida de uma pessoa esquizofrênica para entender como é que funciona essa doença é o filme Uma Mente Brilhante, que é a história real de John Forbes Nash, um matemático ganhador de prêmio Nobel, e foi estrelado por Russell Crowe. E nesse filme a gente consegue perceber a evolução da doença, né? O John Nash ele desenvolveu a doença na adolescência, assim que ele entrou na faculdade, e aí a gente consegue acompanhar uma parte da vida dele, é, e ele aprendeu a conviver com a própria doença, né? Mas ele retrata bastante bem como que é a doença num paciente. Um outro, um outro filme que retrata bem a esquizofrenia é o filme Shine, Brilhante. Ele conta a história de um pianista, David Helfgott, e o pai dele era bastante opressor, isso pode ter contribuído para a expressão da esquizofrenia nele. E é também baseado na história real desse pianista. E um outro filme que retrata um esquizofrênico também muito típico é O Solista, que conta a história de Nathaniel Ayres, que também era um músico. Ele foi morador de rua por conta da doença. Em um determinado momento, um repórter encontra ele na rua, reconhece ele e aí consegue fazer com que ele seja medicado e ele volte a viver em sociedade, dá para ele, aluga um lugar para ele morar, e aí ele simplesmente ele conseguiu se estabilizar, conseguiu controlar a doença, né, com medicação, e ele voltou a tocar, né, e também é uma história real interessante sobre esquizofrenia. Existem vários sintomas, né, que você pode ter na esquizofrenia, mas eles são divididos em sintomas positivos e negativos. Os sintomas positivos são aqueles muito presentes em fase aguda, quando o paciente está em crise psicótica. O termo positivo é porque são características que estão aumentadas, como se tivessem sido acrescentadas ao paciente. Elas estão a mais, por isso que é positivo. Por exemplo, ideia delirante, que são pensamentos irreais, falsos ou sem lógica. A paranoia, que é uma sensação de perseguição. Alucinações, que são percepções irreais, como ver vultos ou pessoas. Ver, saborear, cheirar, ouvir ou sentir coisas que não existem. Pensamento e discurso desorganizado, com incapacidade de produzir sequência lógica no pensamento e elaboração de frases sem sentidos ou com palavras que não existem. Alterações do comportamento, como retração, ansiedade, impulso suicida, agressividade, exacerbação sexual, exposição pública, falar sozinho e andar sem roupa, por exemplo. Os sintomas negativos são alguns sintomas que estão diminuídos, resultam da perda ou da diminuição de alguma capacidade mental ou afetiva. Exemplo, ausência de motivação, de vontade, de iniciativa, pobreza no discurso, isolamento social e ausência de relações interpessoais, apatia, que é um sossego, um afastamento, perda de sono, indiferença emocional, dificuldade para expressar as emoções que está sentindo, pobreza no pensamento, perda de interesse por atividades que eram anteriormente agradáveis, descuido com a higiene pessoal, dificuldade escolar, dificuldade profissional, entre outras. Muitas vezes você percebe uma crise psicótica
quando o paciente começa a ser desleixado com a própria higiene pessoal. Algumas dessas características é difícil da gente perceber, porque muitas vezes está no fluxo do pensamento. Então é muito difícil eu saber o que uma pessoa está pensando, a não ser que ela me conte. Ou se o comportamento dela for bastante exacerbado, eu posso também perceber isso. Mas o descuido com a higiene pessoal é uma coisa, é um sinal que pode nos fazer perceber a aproximação de uma crise mais facilmente do que perceber o que uma pessoa está pensando, ou o que ela está ouvindo, por exemplo, as vozes que ela está ouvindo. Então, é uma característica importante que muitos cuidadores, familiares, às vezes percebem que a pessoa está entrando numa crise por causa desse tipo de mudança, né, de comportamento, como o descuido com a higiene pessoal, por exemplo, não trocar de roupa por vários dias, não tomar banho, não escovar cabelo. E quais são as causas da esquizofrenia? Atualmente, a gente acredita que a esquizofrenia é um problema, é uma disfunção dopaminérgica. Na realidade, a atividade dopaminérgica está aumentada em algumas regiões do cérebro de um paciente esquizofrênico, principalmente o sistema límbico. O sistema límbico é uma área muito primitiva do cérebro, do sistema nervoso central, e tem esse nome porque ele fica localizado na margem do tronco encefálico, no limbo do tronco encefálico. O sistema límbico está relacionado com comportamentos sociais e emocionais, comportamento sexual, aprendizagem, memória e motivação. Algumas estruturas do sistema límbico estão diretamente relacionados com aqueles sintomas da esquizofrenia. Por exemplo, a amígdala é uma estrutura relacionada com agressividade e identificação de perigo. Quando a amígdala está ativada, ela coloca o indivíduo em alerta, pronto para reagir, fugindo ou lutando. O hipocampo ele está envolvido com memória de longa duração, permite o indivíduo comparar uma possível ameaça com experiências passadas e a partir daí ele tomar uma decisão para ignorar aquela situação ou agir de forma a garantir sua própria preservação. O hipotálamo está relacionado com emoções de prazer, de raiva, de aversão e de desprazer. O giro cingulado participa de reações emocionais à dor, regulação do comportamento agressivo e parece também estar relacionado com alguns sintomas de depressão e de ansiedade. Existem várias formas de esquizofrenia, ou a doença ela pode se expressar de diversas formas. Por exemplo, o paranoide, o esquizofrênico paranoide é a forma mais facilmente identificada com esquizofrenia. Se você perceber uma pessoa com essas características, de cara você percebe que ela tem algum grau de esquizofrenia. Nessa pessoa predomina sintomas positivos, principalmente o delírio paranoide, e nessa situação os pacientes são desconfiados, reservados e podem apresentar comportamento agressivo. No outro extremo, a gente pode ter um paciente que é catatônico. No catatônico, predomina sintomas motores. Ele tem alteração da atividade, de motivação e de interesse. Um paciente catatônico ele pode ficar na mesma posição, olhando uma janela, olhando para o nada, por várias horas seguidas. Você conversa com ele, ele não responde, ou se responder, de forma monossilábica, e muitas vezes ele simplesmente ignora qualquer tipo de atenção, de chamada, isso é o catatônico. E você tem vários outros, né? Por exemplo, o desorganizado, que era parecido com o paranoide, mas ele não tem a, a, a sensação de perseguição. Então ele não tem a paranoia, mas o resto dos sintomas são parecidos com o paranoide. Tem o indiferenciado, que apresenta isolamento social marcado, diminuição do desempenho laboral e intelectual, e ele tem muita apatia e indiferença com o mundo exterior. E tem o residual, que tem predomínio de sintomas negativos, com isolamento social, insensibilidade afetiva, pobreza no conteúdo do pensamento, e por aí vai. É muito difícil diagnosticar a esquizofrenia, não existe um teste bioquímico para isso,
mas é por comportamento e por exames clínicos, na verdade, né? E muitas vezes leva meses ou até anos para você conseguir identificar exatamente qual é a doença do paciente, a esquizofrenia, e qual é o tipo, porque muitos dos sintomas se confundem com outras doenças, que vão de depressão a transtorno bipolar, de humor, entre outras coisas. O tratamento da esquizofrenia envolve farmacologia, então a farmacoterapia é muito importante, mas também ela deve ter o apoio de outras formas de terapia, como psicoterapia, terapia ocupacional, intervenção familiar, psicoeducação, entre outros. É muito comum o paciente deixar de tomar medicação em alguns momentos da vida, e uma coisa que garante, ou pelo menos aumenta a chance dele continuar usando a medicação de forma adequada e correta, são essas outras terapias. Se você se apoia só na farmacoterapia, é muito comum que não tenha sucesso, porque em algum momento, ou não tenha sucesso sempre, porque em algum momento o paciente deixa de tomar a medicação, seja pelos efeitos adversos, seja porque ele entra em crise mesmo medicado, isso pode acontecer, e aí ele pode, ele começa a achar que a medicação é uma forma de controle, entra num delírio paranoide e ele para de tomar medicação, é, seja porque ele acha que já está curado, ele está estável há muito tempo e ele acha que não vai ter mais crise e ele para de tomar medicação. E aí ele pode voltar a ter uma crise. É interessante é que a meia-vida dos neurolépticos costuma ser bastante longa, mais de 20 horas, em alguns casos até quase 40 horas. Isso faz com que, mesmo que o paciente deixe de tomar medicação um dia, dois, muitas vezes ele não tem todos os sintomas, ele pode até já apresentar alguns sintomas de uma crise psicótica. Porém, isso vai aumentando ao longo do tempo e muitas vezes após uns 5, 7 dias é que ele desenvolve todo o potencial da crise, né, a severidade da crise psicótica por causa da meia vida. Então sempre vai ter um pouquinho de medicamento ainda nos dias subsequentes, né? Então demora um pouco para se instalar esse tipo de sintomatologia. Por isso que às vezes você percebe uma alteração de comportamento já nos primeiros dias, antes do paciente ter uma crise psicótica severa. Então, se você percebeu já mudança no comportamento, mudança na higiene, por exemplo, isso pode significar que esse paciente, por exemplo, deixou de tomar medicação, ele parou de tomar medicação. Tratamento da esquizofrenia. O tratamento farmacológico da esquizofrenia se dá com os neurolépticos, os antipsicóticos. Eles podem ser divididos em dois tipos: os neurolépticos típicos e os neurolépticos atípicos. Os neurolépticos típicos, ou chamados às vezes de primeira geração ou neurolépticos clássicos, eles têm como mecanismo de ação a inibição dos receptores D2 da dopamina, principalmente os receptores D2 do sistema límbico, né, das vias dopaminérgicas do sistema límbico. E eles podem ser divididos em dois tipos: os sedativos e os não sedativos. Os neurolépticos típicos sedativos, a clorpromazina é um bom exemplo, eles têm esse efeito de causar a sedação do paciente. Por isso, eles são bastante úteis quando o paciente apresenta agitação psicomotora durante os surtos psicóticos. Além disso, esses medicamentos eles também têm um papel na diminuição da vontade de vomitar, na emese, e por isso, além de causar sedação, eles podem ser utilizados para controle da ânsia de vômito. Então, eles são antieméticos. Os neurolépticos típicos não sedativos, um exemplo é o haloperidol, eles não têm esse efeito, né, de antiemético ou de causar sedação. Eles são chamados também de neurolépticos incisivos.
mas eles são particularmente úteis quando o paciente apresenta delírio, alucinação, compulsão, mania ou problema severo de comportamento. Eles costumam diminuir esse tipo de sintoma. Os neurolépticos atípicos, eles são chamados de segunda geração também, a clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, são exemplos desses tipos de neurolépticos. Eles têm um mecanismo semelhante ao dos típicos. Eles também bloqueiam os receptores D2 da dopamina, porém, eles não são tão seletivos. Eles também bloqueiam outros receptores, como o D1 e D4 da própria dopamina. Também eles bloqueiam receptores da noradrenalina, da adrenalina, da serotonina, da histamina e da acetilcolina, ou seja, a seletividade dele é muito baixa. Ele acaba bloqueando receptores de diversos neurotransmissores e da dopamina, diversos tipos de receptores dopaminérgicos. Além disso, ele age no sistema límbico, mas em várias outras áreas do sistema nervoso. E eles são particularmente úteis para tratar sintomas negativos. Então, muitas vezes, o médico vai escolher o medicamento, o tipo de neuroléptico, baseado no tipo de sintomas que o paciente apresenta, se são positivos, se são negativos, se são mais psicomotores ou se são mais ligados a delírio, alucinação, compulsão e por aí vai. Ou predominância de sintomas negativos. Os neurolépticos têm muitos efeitos adversos graves, sobretudo em alta dose. Quando o paciente usa doses elevadas do neuroléptico, ele pode desenvolver impregnação neuroléptica, ou síndrome extrapiramidal, que são sintomas motores. Basicamente, são sintomas relacionados com movimento. Então, por exemplo, distonia, que são movimentos espasmódicos na musculatura do pescoço, boca, língua e olhos, principalmente. O pseudoparkinsonismo, o paciente apresenta tremor nas extremidades, hipertonia, rigidez muscular, hipercinesia e inexpressividade facial. Ele tem dificuldade para iniciar e manter um movimento. Então, ele anda, ele caminha com passinhos curtos, chamados de passinho de boneca. Os braços lateralmente fixos e a postura curvada, numa tentativa de se equilibrar. Acatisia é inquietação psicomotora, um desejo incontrolável de se movimentar e uma sensação de tensão. Discinesia tardia são movimentos involuntários, principalmente da musculatura oro-língua facial, com protusão da língua em movimentos de varretura laterolateral e movimentos sincrônicos da mandíbula, ou seja, o paciente põe a língua para fora e ele fica lambendo, né? É como se ele fica mexendo a língua, né, para os lados, para frente, e às vezes acompanhado da mandíbula. Isso ele não consegue controlar, isso é incontrolável, é como um tique nervoso. Ele pode também apresentar movimentos nos troncos, no tronco, nos ombros, nos membros superiores, como parte dessa discinesia. E ele tem outro efeito adverso muito grave, que pode levar à morte. 1/3 dos pacientes acabam morrendo por isso. É quando ele desenvolve síndrome neuroléptica maligna, que é um distúrbio muito grave. O paciente tem uma hipertermia, ele pode ter temperaturas acima de 40 graus, até 42 graus, e muitas vezes muito difícil de você regredir mesmo com medicação. Em alguns casos, você tem que colocar o paciente imerso em água fria e numa tentativa de diminuir essa temperatura. E, em muitos casos, ele acaba realmente indo a óbito. Além dos efeitos extrapiramidais, os neurolépticos podem causar uma série de outros efeitos adversos, como alguns efeitos centrais. O paciente pode apresentar letargia, diminuição da vigilância, com incapacidade para conduzir ou operar máquinas. Ele pode apresentar convulsões. Ele pode apresentar secura na boca e na pele, como um efeito autonômico. Em alguns casos, o oposto, ele tem salivação excessiva.
Ele pode apresentar constipação intestinal ou, em alguns casos, o oposto, diarreia, dificuldade de acomodação visual e retenção urinária, as coisas ficam borradas, ele não consegue focar direito em algum objeto que ele está tentando olhar. Efeitos cardiovasculares, como arritmias benignas, hipotensão, pode ter acidente vascular encefálico, isquêmico, pode ter isquemia miocárdica aguda e pode também sofrer traumatismo por conta de quedas relacionadas à hipotensão postural. Quando ele muda de posição, por exemplo, está sentado e fica em pé muito rapidamente, ele pode demorar um pouco para compensar a diferença de pressão e ele acaba ficando tonto e ele cai e ele pode sofrer traumas com isso. E também tem alguns efeitos endócrinos. Pode, por exemplo, ter amenorreia, né, no caso da mulher, interrupção das menstruações. Pode ter galactorreia, que é secretar leite. Pode ter, no caso do homem, ginecomastia, que é um crescimento da mama, a mama fica semelhante à mama feminina. E tudo isso está relacionado com um aumento de síntese de prolactina e de hormônios gonadotróficos. Pode ter aumento de peso, pode ter agravamento do diabetes, pode ter disfunção sexual, como impotência e diminuição no apetite sexual, por conta do uso dos neurolépticos. E é por isso que muitos pacientes optam por não usar a medicação, já que os efeitos adversos são tão severos e muitas vezes o paciente ele prefere a doença do que o tratamento. Muitas vezes, principalmente aqueles que têm uma esquizofrenia mais leve, as pessoas não sabem o que você está pensando, não sabem que você está tendo algum tipo de alucinação visual ou auditiva. Se você não tiver uma alteração de comportamento muito evidente, ou se você não falar para as pessoas o que você está vendo, ouvindo, sentindo, as pessoas não sabem, te tratam como uma pessoa normal, né? Normal no sentido de não ter esquizofrenia. Porém, quando você usa a medicação e você apresenta alguns daqueles efeitos adversos extrapiramidais, ou mesmo alguns desses efeitos não extrapiramidais, você fica em evidência. As pessoas notam que você tem alguma coisa de diferente, ou na forma de caminhar, ou mesmo nas caretas que a pessoa faz com a face, ou os tiques nervosos, né, que a pessoa pode apresentar, e as pessoas acabam julgando, muitas pessoas se afastam, você pode perder, né, amigos, emprego, relacionamento amoroso. Então, muitas vezes o paciente opta por deixar de tomar medicação e conviver com a doença. Isso não é muito bom porque o prognóstico é ruim. Um paciente medicado com as crises mais controladas, ainda que ele de vez em quando tenha alguns tipos de crise, normalmente essas crises elas são esporádicas e geralmente de curta duração e de curta intensidade. Porém, se você deixa de tomar medicação, as crises começam a ficar mais intensas, mais frequentes, e isso vai aumentando ao longo da vida. Isso quer dizer que, passado algumas décadas, a diferença de um paciente que foi medicado para o outro que não foi medicado é que o paciente que foi medicado por todo esse tempo continua com crises mais leves, esporádicas e curto período, quando o outro, a doença evoluiu tanto que às vezes ele não consegue mais nem conviver com a sociedade. Ele acaba tendo uma alteração de pensamento tão grande, as crises são tão intensas, que ele pode até se tornar perigoso para ele próprio ou para as outras pessoas. Então, medicar o paciente esquizofrênico é importante até para manter a doença mais estável por mais tempo. Esquizofrenia não tem cura, tem controle. Você não pode interromper o uso de neuroléptico abruptamente, porque o paciente pode desenvolver síndrome de abstinência, ele pode ter surto psicótico, pode ter uma série de problemas. Então, o ideal é você desmamar quando você precisa, por algum motivo, deixar de tomar medicação. Então, se for possível,
desmamar, retirando aos poucos a droga, como, por exemplo, 20% por semana ou algum outro esquema de desmame. Se por algum motivo você precisa retirar a droga abruptamente, uma estratégia é você tomar, ao mesmo tempo que você retira a droga, você introduz benzodiazepínico para poder manter o paciente com o sistema nervoso inibido. Isso diminui o risco dele fugir ou dele ser muito agressivo ou num surto psicótico ele causar algum risco muito grande para si próprio ou para as outras pessoas. Então você enche a pessoa de benzodiazepínico na tentativa de controlar né, a impulsividade dele. Esse tipo de medicamento é contraindicado na gestação e amamentação, porém, em muitos casos é melhor utilizar, o benefício do uso supera o risco, né, que possa ter ao feto, por exemplo, de causa uma formação.